Vamos falar um pouco da rebelião Blackfyre. É tudo culpa de Aegon IV, mais conhecido como Aegon o Indigno, um dos piores reis Targaryen. Ele era casado com sua irmã, Neiris, mas eles não se gostavam e o casamento era muito infeliz. Mesmo assim, ele teve 2 filhos com sua esposa, Daeron e Daenerys. O Daeron é uma personagem importante, lembrem dele. O Aegon e o Daeron sempre brigavam, porque ao contrário do pai, o Daeron era um intelectual e não gostava da corrupção que existia na corte. Por exemplo, Dorne tinha acabado de entrar para os Sete Reinos por causa do casamento do Daeron com Maria Martell. E por causa de pura idiotice e xenofobia, o Aegon queria atacar Dorne, sem motivo nenhum. Depois que o Daeron se opôs a essa ideia ridícula, o próprio Aegon começou a instigar rumores de que talvez o Daeron fosse um bastardo, nascido de um adultério de sua esposa Neiris com seu irmão Aemon. E depois começou a ameaçar nomear um de seus bastardos como sucessor, ao invés do próprio Daeron. Eu já vi muita coisa, mas o homem criar uma história falsa de que é corno é demais pra mim. E aí chegamos a outra personagem importante dessa história, Daemon Walters. Além de ser um rei ruim, o Aegon era muito libertino, então ele tinha várias amantes abertamente na corte. No mínimo ele teve umas 9 amantes, dentre elas a princesa Daena Targaryen, com quem teve o filho Daemon Walters. Essa é outra personagem importante dessa história, lembrem dele. Daemon acabou se mostrando um guerreiro muito bom, e com apenas 12 anos venceu um torneio. Então o Aegon foi e o nomeou cavaleiro. O problema é que nesse mesmo dia ele deu a ele a espada Blackfyre, que é a espada ancestral da casa Targaryen, feita de aço valeriano. Essa era a espada de Aegon Conquistador, e era portada pelos reis Targaryen. E ao invés de ele dar a espada para o seu filho legítimo Daeron, ele deu ao Daemon. Então todo mundo começou a pensar que ele queria que seu bastardo Daemon fosse seu sucessor. Mas apesar de tudo, ele nunca tirou o Daeron dessa posição. Aí no leito de morte, ele pensou, eu já fiz tanta besteira quando eu estava vivo, como é que eu vou poder me superar na morte? E aí ele legitimou todos os bastardos. E morreu. Olha gente, os Targaryen são uma casa muito nova em Westeros. Nessa época eles não tinham mais dragões. E os reis anteriores mais próximos, cada um tinha prejudicado o reino de uma forma diferente. Nesse momento, tudo o que eles precisavam era ficar de boa e não fazer grandes besteiras. Mas parece que é muito difícil. Mesmo antes da morte do rei Aegon IV, começaram a se formar 2 facções, uma apoiando o reinado corrupto do rei Aegon e a outra apoiando o Daeron e sua forma de pensar e governar. E isso ficou mais claro depois da morte do Aegon, porque Daeron, como um rei culto e inteligente, trabalhou para tirar a corrupção da corte, e isso incluía tirar várias pessoas de suas posições de poder, e colocou pessoas que ele confiava, incluindo Dorneses. E para manter Dorne sobre o domínio do Trono de Ferro, ele começou a fazer concessões a eles que outras regiões não tinham. E para completar, Daeron não era um guerreiro, era um estudioso, mas seu filho Baelor era um guerreiro. O problema é que ele tinha muito mais a aparência dornesa do que Targaryen, que começaram a comparar esses dois ao Daemon, que era um ótimo guerreiro e tinha a aparência valeriana, tanto que seus apoiadores disseram que ele parecia Aegon Conquistador. Na minha opinião, isso é ridículo, eles nunca viram Aegon Conquistador. Eles só gostavam de quando era tudo corrupto e Dorne não tinha nenhuma influência na corte. Alguns mais idiotas até desejavam voltar os dias em que Dorne eram só seus inimigos. Ou seja, eles não estavam preocupados com a legitimidade do rei. Eles só eram burros e preconceituosos mesmo. É claro que nem todos entraram nessa briga por causa disso. Sinceramente, o Daeron se esforçou para ter uma boa relação com seus meio-irmãos, mas as coisas não eram tão simples. Por exemplo, o Daemon começou a se ressentir do seu status de bastardo e o que isso representava. E sinceramente, eu entendo ele. Daemon se tornou um dos melhores guerreiros. Até hoje ele é considerado um dos melhores guerreiros que já existiu. Ele era filho de 2 Targaryen, e a gente sabe como os Targaryen se acham superiores. Ele venceu um torneio com uns 12 anos. Ele recebeu a espada Blackfyre. Ele foi legitimado. Mas às vezes parecia que quando as pessoas olhavam para ele, viam apenas um bastardo. Então dá para entender a frustração e a raiva que ele foi criando no seu íntimo. Então ele criou a casa Blackfyre em homenagem à espada que ele recebeu.
E como emblema, ele só trocou as cores da casa Targaryen. Em vez de ser um dragão vermelho de 3 cabeças no fundo preto, era um dragão preto de 3 cabeças no fundo vermelho. Mas ele ainda não tinha se rebelado contra a coroa. Na realidade, a rebelião propriamente dita só foi acontecer muitos anos depois. Muita coisa estava acontecendo, mas a fagulha que fez a rebelião explodir foi o casamento da Daenerys com Maegor Martell. Nós sabemos que o Daemon era apaixonado pela Daenerys, só que tem alguns problemas. O primeiro deles é que Daemon já era casado. Foi o próprio Aegon o Indigno que planejou esse casamento, e o Daeron só pagou o dote. A segunda coisa é que não tem nenhum indício que a Daenerys também gostava do Daemon. Geralmente quem dizia que ela o correspondia eram os aliados dele, mas eles não eram amantes, ela não chorou por ele. E ao contrário do que acontece com outras personagens, não tem uma frase dizendo que ela pediu para cancelar ou que ela ficou triste com esse casamento. E a gente tem que lembrar que nesse mundo, casamento geralmente é contrato político. E o Daemon já era casado. Daenerys era uma princesa, ela estava numa posição política importante. Não faz sentido deixar ela solteira pro resto da vida só porque o Daemon gostava dela. O rei Daeron fez o certo, casou ela com o Maegor Martell e trouxe Dorne definitivamente para os 7 reinos. Na minha opinião, não foi a Daenerys casar que deixou ele com raiva. Foi a percepção de que, não importa o quão incrível ele era em tudo o que fazia, ainda era preferível a Daenerys casar com um Dornês do que com ele. No meio dessa rebelião, existem outros personagens muito importantes. Uma delas é Quentyn Ball. Ele tinha cabelo ruivo e um temperamento ardente, por isso ficou conhecido como Bola de Fogo. Ele era mestre de armas em Porto Real e considerado um dos melhores guerreiros de sua época, e treinou vários personagens importantes, incluindo o Daemon Blackfyre. O rei Aegon o Indigno tinha prometido que ele seria da Guarda Real assim que abrisse uma vaga, por isso ele fez com que a esposa dele se juntasse às Irmãs Silenciosas. Mas só abriu uma vaga no reinado do rei Daeron, que nomeou William Wilde. Bola de Fogo ficou com muita raiva e foi uma das pessoas que ajudaram a convencer o Daemon a se rebelar contra seu meio-irmão. Quando o rei Daeron descobriu a tentativa de golpe, mandou prender o Daemon, mas o Bola de Fogo ajudou ele a escapar de Porto Real. Ele ajudou muito o Daemon. Podemos dizer que sem ele, a primeira rebelião Blackfyre não teria acontecido, então ele é um personagem muito importante. Outra personagem muito importante dessa história é Aegon Rivers, mais conhecido como Aço Amargo, outro bastardo do rei Aegon, só que com a mulher Bracken. Ele nutria um ódio especial por um de seus meio-irmãos, Bryden Rivers, porque a mãe dele, que era uma Blackwood, substituiu a mãe do próprio Aegon como favorita do rei Aegon. E os Blackwood e os Bracken brigam entre si há muito tempo. E depois, sua irmã e amante, Shiera Sister, escolheu o Bryden, e não ele. Aço Amargo ficou tentando por anos convencer Daemon a se rebelar contra o Daeron. Ele até casou com uma das filhas do Daemon para aumentar a pressão e firmar mais essa aliança. Eu não acho que ele tinha alguma coisa contra o Daeron. Eu acho que ele só tinha alguma coisa contra o Bryden. E como o Bryden estava do lado do Daeron e o amava, ele queria destruir os dois. Em um certo momento da primeira rebelião, eles pareciam que iriam vencer. Ele tinha até derrotado o exército do Bryden, mas o exército do príncipe Maegor e do príncipe Baelor vieram e terminaram com essa rebelião. A gente não sabe como ele conseguiu fugir, mas a gente sabe que depois de um tempo ele conseguiu reunir os legalistas da casa Blackfyre, que estavam espalhados em várias companhias mercenárias diferentes em uma só, e formou a Companhia Dourada, que se tornou uma das maiores e mais importantes companhias mercenárias de Essos. E o seu grito de guerra é uma homenagem a seu criador. Sob o ouro, o Aço Amargo. Sinceramente, Aço Amargo foi muito persistente. Ele participou de quase todas as rebeliões Blackfyre, menos a segunda, nós não sabemos o porquê, e a quinta, que ele estava morto. Ele morreu com 69 anos, com a espada na mão e uma blasfêmia nos lábios. Antes de morrer, ele mandou que, quando ele morresse, as pessoas retirassem a carne do crânio dele e mergulhassem em ouro, e carregassem na frente deles quando fossem voltar para Westeros. Isso se tornou um costume funerário, por assim dizer, de todos os líderes da Companhia Dourada. Outro grande bastardo dessa época foi Bryden Rivers, mais conhecido como Corvo de Sangue. Ele era um bom guerreiro e usava a espada de aço valeriano, a Irmã Negra, embora preferisse seu arco de represeiro.
Ele ficou ao lado do Daemon na primeira rebelião Blackfyre e serviu no Pequeno Conselho, possivelmente como mestre dos sussurros. Ele comandou os Dentes de Corvo, que era a guarda pessoal dele composta por arqueiros que usavam arco feito de madeira de represeiro. Inclusive foram eles que conseguiram matar Daemon Blackfyre com uma chuva de flechas, e isso fez com que algumas pessoas o considerassem fratricida. Ele ajudou a sufocar a segunda e a terceira rebelião Blackfyre, mas quando teve um grande conselho para discutir novamente a questão da linha de sucessão, Aenys Blackfyre queria pacificamente mostrar sua pretensão ao trono, e Bryden concordou em nome do Trono de Ferro, mas prendeu e matou ele assim que ele chegou, e isso deu problema no futuro, porque quando Aegon V foi nomeado rei, ele mandou prender o Bryden por essa quebra de juramento e ia sentenciar ele à morte, mas o Bryden escolheu vestir o negro. Depois de um tempo, o Bryden se tornou Lorde Comandante, mas desapareceu para lá da muralha, e algumas pessoas teorizam que ele é o Corvo de Três Olhos, ou o Último Vidente Verde.